Olá, boa noite. Boa noite. Fiéis e peregrinos já podem visitar túmulo de Bento XVI, Papa Emérito. Papa Francisco nomeia primeiro monge leigo para a abadia territorial de Monte Cassino. Médicos alertam para risco da automedicação, mesmo para quem está em viagem. Mudanças na CNH para quem exerce trabalho remunerado. Voltar à rotina pós-férias é desafio para muitas crianças. Senado aprova decreto de intervenção federal. E a história da artesã que esculpiu um boneco representando o Padre Jonas. Peça artesanal é utilizada nas aulas do Instituto Canção Nova. Você sintoniza a Canção Nova, TV de Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência no Vaticano a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Rezou pelas vítimas de um acidente no Senegal e divulgou suas intenções de oração para este mês de janeiro. O pontífice enviou o telegrama à presidência do Senegal após o acidente de trânsito que tirou a vida de pelo menos 40 pessoas e deixou mais de 70 feridas. Francisco se disse unido ao luto das famílias das vítimas e expressou proximidade na oração para que Deus acolha os falecidos e conceda conforto e esperança a todos os envolvidos. O acidente aconteceu em Gniv, na parte central do país. Um ônibus público ficou desgovernado após um dos pneus furarem e colidiu com outro ônibus que vinha na direção oposta. Este é um dos acidentes com maior número de mortes nos últimos anos no país. O Santo Padre recebeu em audiência privada a premier italiana Giorgia Meloni. Este foi o primeiro encontro da primeira-ministra com o pontífice após a eleição. Entre os assuntos, pobreza, família, fenômeno demográfico e educação dos jovens. A guerra na Ucrânia e a migração também foram abordados. Dia 11 de fevereiro será celebrado o 31º Dia Mundial do Doente. Na mensagem divulgada, o Papa recordou a parábola do bom samaritano. Lembrou que a doença faz parte da experiência humana, mas pode tornar-se desumana se for vivida no isolamento e no abandono, se não for acompanhada pela compaixão. Francisco convidou cada católico a aprender com a experiência da fragilidade da doença e a caminhar juntos, segundo o estilo de Deus, que é proximidade, compaixão e ternura. Quero proponer aos educadores que añadan novo contenido na enseñanza, a fraternidade. Educar com fraternidade é o primeiro pedido de oração do Papa para este ano. Francisco pede aos católicos que rezem para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição. O Santo Padre pede que se acrescente um novo conteúdo ao ensino, a fraternidade, um ingrediente-chave na busca de ser mais próximos aos vulneráveis. Especialmente aos jovens mais vulneráveis. Fiéis e peregrinos que desejarem poderão visitar o túmulo do Papa Bento XVI. O acesso do público foi autorizado pelo Vaticano. Nesta semana será celebrada a missa pela alma do Papa Emérito. O Vicariato de Roma divulgou à imprensa que na próxima quinta-feira, 12 de janeiro, às 7 horas da noite, horário de Roma, 3 da tarde no Brasil, será celebrada a Santa Missa de Sufrágio por Bento XVI. A celebração será presidida pelo cardeal vigário Ângelo de Donatis, na Basílica de São João de Latrão. Desde domingo, os fiéis estão autorizados a visitar e rezar diante do túmulo do Papa Emérito, localizado na cripta da Basílica de São Pedro. Joseph Ratzinger, como era o seu desejo, foi sepultado no túmulo que abrigou os restos mortais de João Paulo II, transferidos em 2011, imediatamente após a beatificação, para a Capela de São Sebastião, ao lado da Pietà de Michelangelo. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Nós vamos agora a Brasília, que continua sob esquema de segurança reforçado depois dos protestos violentos que ocorreram no último domingo. Liana Nunes está na capital do país e traz mais informações. Boa noite, Liana.
Boa noite a você, boa noite a todos. O clima em Brasília ainda continua sob tensão, viu? Policiais militares de 8 estados foram deslocados para a capital federal e vão reforçar a segurança. No Congresso, Câmara e Senado aprovaram a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A intervenção foi decretada pelo presidente Lula ainda na noite de domingo para valer até o dia 31 de janeiro. O interventor já está trabalhando e trocou o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O texto do decreto foi aprovado ontem em votação simbólica na Câmara dos Deputados. Que a democracia funcione melhor, que faça mais e que alcance mais os seus objetivos e que nós possamos fazer mais justiça social, mais inclusão social, mais harmonia e levar paz aos brasileiros. No Senado Federal, a intervenção foi aprovada na manhã desta terça-feira. Embora devam ser superados os acontecimentos, eles jamais podem ser esquecidos. E antes que alguém diga que esses acontecimentos constituíram excessos a manifestações democráticas de vontade popular, eu digo: esses acontecimentos são crimes e, como crimes, devem ser tratados como tais. A governadora em exercício do Distrito Federal disse na reunião de governadores com o presidente Lula que o governador afastado, Ibanez Rocha, foi induzido ao erro pelas falhas de segurança. Eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro e as pessoas serão punidas. E nós temos certeza que não tem aí a participação do governador Ibanez, eu quero deixar esse registro. Na esplanada dos ministérios, o esquema de segurança continua reforçado. O trânsito foi bloqueado para veículos na altura do Complexo Cultural da República. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio de policiais de 8 estados para o Distrito Federal. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, ponderou que o combate à radicalidade será feito com calma. Ponderação, serenidade e união nacional. Não se combate o extremismo com outro extremismo. E os manifestantes que estavam em frente ao quartel-general de Brasília, presos na manhã de ontem, estão alocados em um ginásio da Academia da Polícia Federal, passando por uma triagem. A lei assegura que esse processo de identificação dos envolvidos nas depredações dos prédios dos 3 poderes deveria ter sido feita antes de decretar a prisão de todos que estavam no local. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército cumpriram a ordem de prisão de cerca de 1.200 pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército. E nós consideramos que essa solução foi boa e resolveu o principal, que era garantir que essas pessoas fossem levadas à Polícia Federal para serem ouvidas e aí, então, haver o esclarecimento da responsabilidade penal. A reclusão imediata de todas as pessoas que se encontravam no acampamento aconteceu independente de terem participado ou não dos atos de depredações que ocorreram no último domingo em Brasília. A conduta dessa detenção vem sendo questionada no meio jurídico. Nós temos um preceito básico no direito penal brasileiro, que é o de individualização das penas, o que significa que cada indivíduo só pode ser punido na exata medida daquilo que ele pratica. Embora ali nós tivéssemos, talvez, a presença de indivíduos que tenham sido efetivos autores dos atos de vandalismo que atingiram prédios públicos, e esses atos são, sem nenhuma dúvida, absolutamente reprováveis, injustificáveis e que precisam de uma punição exemplar, ali naquele contexto, a esmagadora maioria das pessoas não tinha qualquer vinculação à prática desses atos. Este idoso, que não quis se identificar, comentou como os manifestantes foram abordados. Quando o Exército chamou para conversar, daí a pouco chegou as viaturas, cavalaria, e cachorros e tudo mais, para que a gente entregasse em paz, tendo prazo de 1 hora para entregar, com direito de entrar nos ônibus, como estava lá. Nós não sabíamos que saía direto para presídio ou delegacia, como se diz. Dr. Cristiano Caiado faz parte do grupo de advogados que está prestando assistência jurídica a essas pessoas que seguem presas, aguardando a triagem da Polícia Federal. Elas, como eu falei, elas não tinham condições mínimas de higiene,
alimentação, né? Mas eu não vi nenhum direitos humanos lá. Eu cheguei para um delegado, né? Um dos meus clientes ali não conseguia caminhar. Era um sujeito negro de mais de 65 anos de idade que tinha dificuldade em se locomover. Na tarde desta terça-feira, depois de mais de 24 horas do ocorrido, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania se posicionou por meio de nota, informando que está em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de monitorar a situação das pessoas detidas. Em situações semelhantes, seria muito provável, né, sob um contexto diferente, que a essa altura nós já tivéssemos diversas denúncias a organismos internacionais, a Anistia Internacional, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Todas essas entidades certamente já teriam sido acionadas, porque a violação à dignidade humana ali parece muito flagrante. Olha, nossa equipe foi até uma paróquia da Arquidiocese de Brasília e conversou com um sacerdote que acolheu alguns idosos que foram liberados do ginásio da Academia da Polícia Federal, mas precisavam de uma assistência social. Muitos dos idosos, sobretudo mulheres de mais de 70 anos de idade, foram chegando em levas até a rodoviária interestadual. E muitos deles não tinham comido, muitos deles estavam extremamente fracos, cansados, feridos, traumatizados e sem nenhuma noção em relação a quando poderiam voltar aos seus estados. Por essa razão, então, eu chamei para ficar aqui na capela, onde, então, eu preparei um espaço para que eles pudessem pernotar, tomar um banho, se alimentar e, finalmente, no dia seguinte, como hoje, nós ajudássemos a conseguir as passagens, porque muitos estão sem documentos, sem recursos, sem dinheiro, para que, então, elas pudessem voltar aos seus estados. E o arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa, atendeu a nossa equipe hoje para falar sobre os atos que ocorreram no domingo na Praça dos Três Poderes. A igreja, ela diz que para se resolver o conflito, se deve caminhar na direção do diálogo. É o diálogo que deve resolver o conflito. É normal que na vida de uma sociedade as pessoas pensem diferente, as pessoas tenham posturas diferentes, tenham posturas políticas diferentes. Porém, numa democracia é preciso que todos caminhem de acordo com as regras, com as normas. E qual é a regra, a norma? A Constituição Federal. A Constituição Federal é regra, é norma para todo mundo. Não se pode permitir exceções, e principalmente exceções de vandalismos, de exceções de destruição do patrimônio público, exceções de ofensa aos poderes da República. Que a verdade prevaleça. E a verdade implica dizer que se investigue, se veja que quem está envolvido deve agora ser submetido ao rigor da lei. Estamos de volta e vamos falar da previsão, porque estamos na segunda semana de tempo instável. É verdade, tempo instável, e queremos saber se teremos céu aberto e sem nuvens com Yara Naires. Yara, o tempo vai melhorar? Boa noite. Olha só, Reinaldo, temos boas notícias para o fim de semana, pelo menos para nós aqui de São Paulo. Sol e calor vão voltar para o estado, mas isso não extingue a presença da chuva comum nesta época do ano, marcada pela umidade. Para amanhã, a chuva por toda a região sudeste ainda é realidade. Os maiores acumulados são previstos no interior de Minas e norte do Rio de Janeiro. As temperaturas registram ainda o tempo mais frio, com manhãs de 18 graus na capital paulista e 17 em Belo Horizonte. As tardes podem bater os 31 graus no Rio de Janeiro e em Vitória. Vamos acompanhar aqui no mapa os estados com chuva mais forte e concentrada. Ainda vemos essa imagem familiar nos últimos dias de chuva intensa por todo o país. No Nordeste, a zona de convergência intertropical continua atuando e influenciando o tempo por lá e também no norte. Bom, antes de finalizar, uma imagem comum nesses últimos dias. Céu nublado, nuvens de chuva e avanço dos temporais. Ontem, a cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, registrou o avanço do temporal. Céu escuro e chuva forte que se alastrou rapidamente pela cidade. Minas Gerais tem sofrido com a grande quantidade de chuva. Muitas cidades estão sob alerta de alagamentos e enchentes de rios.
Em Patos de Minas, por exemplo, os rios estão transbordando. Portanto, a atenção ainda é necessária. Mudando de assunto, neste período de férias em que muita gente está fora de casa, é preciso tomar cuidado com a automedicação. Vamos a São Paulo chamar Elane Gomes, que traz as informações. Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para vocês também aí no estúdio e boa noite para você que nos acompanha. Olha só, apesar da recomendação para levar nas viagens os remédios em uso, os médicos pedem para evitar o consumo de medicamentos sem receita. Isso para não causar danos à saúde. Uma dorzinha de cabeça, incômodo na lombar, crise alérgica. E muitas pessoas recorrem a um remédio que já tem em casa. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, quase 90% dos brasileiros se automedicam. Os itens mais adquiridos sem recomendação médica são os analgésicos, mas o risco dessa ação é grande. Nada substitui a história que o médico tira do paciente e o exame físico que ele faz, as hipóteses diagnósticas. Segundo este médico, um dos maiores problemas está na busca de sintomas pela internet. Muitos aceitam as sugestões de pesquisas online e se automedicam. Só que os medicamentos, eles não têm só um efeito sobre, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, ele não vai agir só na dor de cabeça, ele age no corpo inteiro, principalmente anti-inflamatórios, antibióticos que atacam o fígado ataca os rins, que a gente chama de idiosincrasia. É o doente provocar nele outra doença em função de tomar medicamentos equivocados. E nesta época de férias, a automedicação é mais frequente. É que muita gente que vai viajar resolve fazer a farmacinha com remédios para emergências, principalmente entre as crianças. Também nesses casos é bom ficar atento. A gente orienta que a mãe tenha uma farmacinha prática numa situação de emergência. De repente ela está num sítio. E meia-noite a criança aparece com uma febre. Tudo bem, medica a febre. É uma medicação sintomática, aí não tem, ela fazendo uma vez, não vai ter tanta implicação. Mas em seguida, assim que for possível, ela deve procurar um apoio médico. E os vencimentos das parcelas do IPVA no estado de São Paulo começam nesta semana. Além da atenção aos prazos e valores, é importante se prevenir dos golpes. As fraudes acontecem quando pessoas enviam um boleto com descontos atrativos no pagamento do IPVA via SMS, e-mail ou WhatsApp. Mas o boleto é falso. Ao pagar, você perde o dinheiro e seu IPVA continua pendente. De acordo com o Detran, as secretarias estaduais da Fazenda são responsáveis pelo IPVA. Os boletos físicos são enviados via correios em 11 estados e no Distrito Federal. Nos outros estados, o boleto é disponibilizado eletronicamente no site oficial desses órgãos. Os proprietários de veículos podem conferir o valor do imposto em toda a rede bancária, nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavan. Aqui em São Paulo, é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria de Estado da Fazenda. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. E eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com informações direto de São Paulo a partir das 9h30 da manhã. Fiquem com Deus, uma ótima noite. É com vocês aí no estúdio. Boa noite, Elane. Até amanhã, se Deus quiser. Pois é, eu continuo estendendo meu boa noite para a Yara, para a Elaine e para todos que estão trabalhando conosco esta noite. Olha, quem usa o veículo para trabalhos profissionais deve ter na Carteira Nacional de Habilitação, desde 2001, a inscrição EAR, Exerce Atividade Remunerada. É uma determinação do Código de Trânsito Brasileiro. É que não existia penalidade para quem descumprisse a regra até pouco tempo atrás. Mas a situação mudou em dezembro, quando o CONTRAN aprovou o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.
Até pouco tempo não havia penalidade para motoristas que descumprissem a regra. A situação mudou após a aprovação do novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Por exemplo, mototáxi, motofretes, motoristas de carretas, transporte público de passageiros, transporte de cargas, Ubers, motorista aplicativo, inclusive o pessoal que faz o transporte escolar, todos eles é exigido que tenha o EAR colocado e inscrito na Carteira Nacional de Habilitação. Carlos é motorista particular e já enxergava a determinação como diferencial para atrair clientes. Tanto para a segurança do próprio motorista, para a empresa que fornece o serviço e para o contratante, no caso o passageiro ou uma empresa que precisa do transporte de carga. Sem dúvida, isso aí é uma forma de gerar segurança. O descumprimento das normas tem consequências. Além de 7 pontos na carteira e remoção do veículo, é considerado infração gravíssima, sujeito a multa de R$ 293,47. É por causa dessa multa que o número de CNHs com a observação EAR aumentaram consideravelmente. Segundo o Detran, somente no estado de São Paulo houve aumento de 47% entre os anos de 2019 e 2022. As novas regras valem para as empresas que terceirizam os serviços, já que muitas disponibilizam sua própria frota. A pontuação vai para o infrator, porém, o valor da multa pecuniária, isso é agregado ao veículo. Então, os empresários, as pessoas que têm empresas de cargas em geral, eles têm que exigir dos seus motoristas, mesmo que sejam agregados ou temporários, que esteja escrito o EAR nas suas carteiras nacionais de habilitação. Outra novidade é que os condutores que possuem a observação EAR na CNH podem somar 40 pontos caso não tenham nenhuma infração autossuspensiva. Se não tiver nenhuma infração autossuspensiva, quem exerce EAR, a partir do momento que ele tem 30 pontos até 39, ele pode solicitar a reciclagem preventiva. Aí zera de novo e começa tudo de novo. Tá bom? Mas se bater os 40 pontos, aí não tem jeito, aí instaura-se o processo de suspensão. A inclusão de exercício de atividade remunerada na habilitação pode ser feita pelo portal do Detran. As férias de fim de ano são as mais longas do calendário escolar. Dormir e acordar tarde, passar mais tempo em frente à TV são hábitos comuns neste período. Mas muitas crianças encontram dificuldades para se adaptar aos horários pós-férias e a volta à rotina pode ser um pouco mais difícil. A contagem regressiva para o início do ano letivo já começou e o pequeno João só pensa em uma coisa. Gosto de brincar com cachorro, gosto de andar de bicicleta. Mesmo nas férias escolares, a rotina de estudos está de pé. Continua escrevendo, porque ele reclama muitas vezes, minha mão está doendo, aquela coisa toda. E essa rotina, ele continua. Então, quando ele chega na escola, ele já está basicamente lá, tranquilo. E com isso, eu acho que até para o desenvolvimento dele, eu acho que vai ajudar. A missão Volta às Aulas é desafiadora para pais e alunos. Mas a boa notícia é que, com algumas adaptações na rotina, o retorno às salas de aulas pode ser mais tranquilo. Normalmente, em férias, o hábito da criança é completamente alterado. Então, muitas vezes ela vai dormir mais tarde, acorda mais tarde. Os horários das refeições também são alterados. Então, é indicado que com pelo menos uma semana de antecedência aí ao retorno das aulas, esses hábitos sejam retomados aí pelas famílias com as crianças. Então, que elas passem a se alimentar no horário habitual da rotina escolar, que elas passem a dormir, a acordar. Na casa da Márcia, os ajustes nos horários começam uma semana antes do início das aulas dos dois filhos. A gente já vai começar a tentar colocar os meninos um pouco mais cedo para dormir, para acordar um pouco mais cedo, para não sentir tanto, né, na hora da escola. Ainda mais aqui que os dois estudavam de manhã. Então, aí é mais sério ainda, né? Porque senão dorme tarde, acorda cansado, não produz tanto. É importante a gente envolver a criança nesse processo de retorno. Então, uma atividade, por exemplo, super prazerosa e que a grande maioria das crianças adora é a organização e a compra do material escolar. Então, uma dica legal para as famílias é envolver a criança nesse processo. Na Rota do Queijo, em Itaiandu, Minas Gerais, nós vamos conhecer a propriedade que abriu as porteiras para o turismo rural. E descobriu na especialidade da casa um diferencial que tem conquistado o mundo.
montes e árvores. O quintal da casa do Leandro e da Lu, os proprietários da Queijaria 50. É ela a artista dos queijos artesanais, que fez 2 deles serem premiados internacionalmente. O Estação, um queijo duro de massa cozida, maturado por 100 dias, e o Brisa, feito de massa semi-cozida com adição de fungo branco. Quis tentar misturar as 2 técnicas, aí nasceu ele, o Brisa. O nosso queijinho autoral, o nosso xodó e o nosso mais democrático, que não tem quem não goste. Foram 2 medalhas de ouro em 2021 na cidade mineira de Araxá. A Queijaria 50 é resultado de um novo capítulo na história do casal. E trabalhava no mercado financeiro também, e aí larguei mão de tudo isso e vim para cá para virar produtor rural. A propriedade oferece também a opção do turismo rural. Você interage com o animal, né? Você entende. Oi. Na sequência do roteiro, a gente traz o pessoal aqui na queijaria para eles entenderem, conhecerem o processo e conhecerem uma queijaria, né? E esse daqui é o Estação, é o queijo que ganhou medalha de ouro também, né? Ele fica aqui em torno de 30 a 40 dias, esse queijo. E ele vai para a caverna de maturação que a gente tem aqui. Então lá no rancho a gente tem uma sala subterrânea que a gente leva esses queijos para lá. Então eles vão ficar lá 4, 5 meses, 6 meses, de acordo com o cliente. Geralmente são queijos que são encomendados. Aí ele vai pegar toda a colônia de fungo, bactéria que tem aqui e a gente leva para lá para ele terminar a maturação dele. E chegou a hora boa da reportagem, a gente vai experimentar esses queijos que trazem as características dessa região da Mantiqueira. As características regionais dão identidade aos produtos artesanais e assinam um novo capítulo na história de seus autores. Melhor escolha que a gente fez. Essa tranquilidade traz a felicidade que a gente buscava, né? Que a gente tem hoje, graças a Deus. O queijo não é só um pedacinho de Minas por aí. É a dedicação, o trabalho, a vida de alguém que soube fazer arte no que de mais tradicional se tem nas Gerais. O Papa Francisco nomeou Dom Antônio Luca Fálica para a Abadia Territorial de Monte Cassino, na Itália. Dom Fálica, de 62 anos, é o primeiro monge leigo nomeado depois de muito tempo. A nomeação divulgada ontem foi direta do Papa e não de uma eleição dentre nomes apresentados pela comunidade monástica. O abade governa o primeiro mosteiro fundado por São Bento de Núrcia, em Monte Cassino, a 130 quilômetros de Roma. Antes, a missão se estendia à diocese mais próxima, mas Francisco reduziu o governo pastoral à montanha que abriga o mosteiro. Após a nomeação, permanece com a autonomia e o título de abade territorial e, por isso, além do hábito monástico, pode ser usado também a veste coral de um bispo comum. Dom Antônio Luca tem 62 anos e é o primeiro abade leigo em muito tempo. Este era um desejo das comunidades monásticas que pediram ao Vaticano para que os monges leigos pudessem governar o local religioso. O novo abade deverá receber a bênção e tomar posse do mosteiro e de sua catedral. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum, de pessoas como você. Graças à sua doação, nós estamos com 30% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês de janeiro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigado por assumir conosco o compromisso da evangelização. Para carinhosamente recordar Monsenhor Jonas Abib, vamos conhecer a história do Joninhas, boneco em feltro criado por uma artesã a partir de uma foto do fundador da comunidade Canção Nova. Cada pontilhado transforma a matéria-prima em uma bela homenagem. O sorriso, marca registrada de Monsenhor, é reforçado no personagem. Joninhas é puro carisma. Eu fico muito feliz em poder desenvolver esse trabalho, né? Porque
Todo o trabalho que eu faço é feito com muito carinho, com muito amor e dedicação. E o pedido do Monsenhor me encheu assim, o coração de alegria em poder fazer uma peça que vai levar, né, amor também no coração das pessoas. Todos os detalhes são importantes, ideia que ganhou forma e inúmeros pedidos desde a sua criação. Eu falo que eu trabalho com as mãos e o coração. Meu trabalho todo é feito à mão, eu não tenho máquina de costura, então é um trabalho de dedicação mesmo, né? Pontinho por pontinho. O boneco de Monsenhor Jonas ganha vida pelas mãos de Camila. Interação que auxilia na formação dos alunos do Instituto Canção Nova. Arte que contribui para a missão de evangelizar. Nós vamos trazer para a nossa sala de aula o sim do Monsenhor, né? A obediência, a simplicidade, né? Tentar passar tudo isso para as crianças mesmo através do bonequinho. E não falar do Monsenhor, e não contar sobre ele, né? Sobre quem ele foi para a gente. Além do boneco, o livro destaca de forma lúdica a história do pai fundador da Canção Nova. Reforça também o projeto Vida e Profissões, existente desde 2020. E hoje a gente usa esse projeto de Vida e Profissões para já fomentar no coraçãozinho das crianças esse desejo de pensar o que eu quero ser quando crescer. Pode parecer meio precoce, né, essa ideia para a criança, mas elas já conseguem, já emana do coraçãozinho delas o que elas querem fazer para ajudar os outros, a sociedade. Joninhas merecia um lugar especial para ser utilizado. No Instituto Canção Nova, o trabalho de evangelização é como o Monsenhor Jonas sonhou, feito para educar homens novos para o mundo novo. Trabalho bacana, né? E como o artesanato é importante nesse ponto, recordando o Monsenhor Jonas Habib, um trabalho muito bonito, né, Yara? Gostou? Eu gostei, eu queria um também, acho que eu vou encomendar. Olha, e assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias, mas daqui a pouco você vai assistir, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, ao vivo, com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite. Passo para você.